Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos tratar do capítulo da nossa confissão de fé, de número 8, sobre Cristo, o mediador. Eu convido vocês a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 2, nós vamos fazer a leitura e vamos então pedir que o Senhor Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, nos abençoe, meus irmãos, nesta aula de hoje. Convido vocês então a abrirem a Bíblia no Salmo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, abençoe essa nossa aula, nos conceda que nós sejamos instruídos pelo Espírito Santo. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, estamos aqui para estudarmos, Senhor, sobre Cristo, seu amado Filho, a sua obra de mediação. Perdoa nossos pecados, Senhor, e nos instrua pelo Espírito Santo para compreendermos um pouco mais sobre Cristo e seja um incentivo esta aula de hoje para nos aprofundarmos mais e mais na bendita obra dele, no bendito Evangelho de Cristo, Senhor. Aplica as almas que ouvirem esta aula em nome de Jesus e que sejam edificados, fortalecidos em Cristo para o seu louvor e para o bem de todos nós no Senhor Jesus, ó Pai Celestial, na obra iluminadora do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu estava tratando com vocês essas últimas aulas, olhando 2 parágrafos do capítulo 8 da Confissão de Fé Batista de 1689 sobre Cristo Mediador. Essas aulas elas vão ficar disponíveis ainda no nosso canal, mas em termos de curso, eu refleti, irmãos, que será melhor nós olharmos o capítulo inteiro, porque esse curso ele é um curso, na verdade, que pretende dar uma visão geral da confissão de fé e das doutrinas bíblicas. Então eu refleti aí na semana, achei melhor nós deixarmos a aula, em vez de dividirmos muito as aulas em termos de 2, 3 parágrafos, olharmos rapidamente o capítulo inteiro, para nós darmos assim uma visão geral sobre o capítulo, como temos feito nos capítulos anteriores. Então as aulas que eu dei 2 semanas anteriores, elas vão ficar disponíveis no canal, mas do curso mesmo, elas não vão pertencer, vamos dizer assim, vão estar disponíveis no canal, mas lá na área de cursos nós vamos deixar esta aula de hoje, no caso, né? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 8 da Confissão de Fé sobre Cristo Mediador, e os irmãos têm disponível aí um link na descrição deste vídeo sobre um link que vai lhe levar para a Confissão de Fé. Você pode baixar o PDF da Confissão de Fé, se você ainda não tiver adquirido o livro, né, o livro físico, e acompanhar comigo a leitura do capítulo 8 sobre Cristo Mediador. Né? E nós começamos com o capítulo, aliás, com o Salmo de número 2, que é um salmo messiânico. É um salmo que chama a todos nós
a nós confiarmos na pessoa bendita de Jesus e que a humanidade em geral ela está rebelada contra Deus e também contra Cristo, mas o caminho da prudência é o caminho de beijar o Filho, e como o texto diz aqui, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, porque é por isso que é tão importante, né, nós conhecermos o Filho de Deus, nós sabemos quem é Jesus. Até aqui no nosso curso, que é um curso de doutrinas bíblicas, nós tendo por base a Confissão de Fé Batista de 1689, nós temos estudado a respeito aí dessas doutrinas sobre a Bíblia Sagrada, sobre Deus, sobre a Santíssima Trindade. Mostramos que o mais importante conhecimento que nós temos é sobre Deus, mas que ele se revela a nós pela sua palavra, especialmente, ainda que ele se revele de uma maneira geral pela criação, mas através da Bíblia Sagrada. Nós conhecemos a Deus, a nossa situação de pecado contra Ele, a redenção que há no Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que Ele, então, é o Criador de todas as coisas, criou tudo do nada, é o provedor e também o Redentor. Estamos começando a estudar a obra da redenção. Nós vimos que Ele decretou todas as coisas que iriam acontecer. Ele é absolutamente soberano. E então, na execução desse seu decreto, é que ele realiza essas três obras: criação, providência e redenção. Criou tudo do nada, como eu acabei de dizer, ele mantém, ele governa, ele dispõe de toda a sua criação, que é a doutrina da providência, e ele também é o Deus redentor, é aquele que nos redime, e é sobre isso que nós estamos começando a estudar nas aulas anteriores, especialmente nessa aula sobre Cristo, o mediador. Lembrando aos irmãos que nós temos falado e falamos aí anteriormente sobre as alianças de Deus, como o Senhor faz aliança conosco. Tudo que Ele nos concede em termos de, digamos assim, de que Ele condescende conosco, como diz a própria Confissão de Fé, e Ele então faz uma aliança conosco, e dentro dessa aliança ele nos abençoa, né? Então nós vimos que houve alianças anteriores, antes da nova aliança que vem com o Novo Testamento, e essas alianças elas estavam preparando, irmãos, a vinda de Jesus, estavam apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele não tem, irmãos, ainda que nós, como nós temos estudado e visto exatamente no capítulo das alianças, nós devemos obediência a esse Deus, mas ele não nos deve nada nunca. Então, ele condescende fazer aliança conosco, mas como ele está elevadíssimo, como ele é o Senhor, o Criador, e nós somos criaturas, ele nunca nos deve nada, mas nós devemos a ele obediência e adoração. Então, ainda que não nos deva nada, ele condescende, fazendo conosco uma aliança, se comprometendo conosco. E, especialmente, nós precisamos observar que, além de ele não dever nada a nós, porque nós somos criaturas, ele é o Criador infinito, nós ainda somos pecadores. Então, nós necessitamos da salvação, nós necessitamos da sua graça maravilhosa, e esta graça que ele faz conosco na pessoa bendita de Jesus. Nós necessitamos dessa aliança da graça, vamos colocando melhor, né? Necessitamos da sua graça, e exatamente esta graça vem pela aquilo que nós chamamos de aliança da graça, aliança que é a nova aliança que tem por Jesus o mediador. Então, somos pecadores, estamos necessitados da sua misericórdia, da sua graça, e ele vem em nosso socorro na pessoa bendita de Jesus, tendo Cristo, então, como mediador dessa aliança. Uma aliança, então, ela é um acordo, e Jesus, Cristo, é o mediador entre esta aliança entre nós e o nosso Deus. Devido aos nossos pecados, nós precisamos do mediador. E nós vimos que essa aliança da graça ela está assentada sobre uma que nós denominamos de aliança da redenção, que é a aliança eterna feita entre as pessoas santíssimas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E no que diz respeito especialmente em relação ao Pai e ao Filho, nós vimos que o Pai fez uma aliança com o Filho, dando ao Filho ao seu povo,
e o Filho teria que vir então redimir este povo, se tornando redentor, se tornando então mediador deles. É sobre essa obra da mediação do Senhor Jesus que este capítulo, meus irmãos, de número 8, ele trata. Então, convido você a você tomar agora o texto da Confissão de Fé no capítulo 8, sobre Cristo Mediador, ou em PDF, ou se você tiver o texto impresso, né, o texto físico, e nós vamos então ler a nossa Confissão de Fé e talvez eu não eu leia um ou outro texto, mas eu não vou conseguir ler todos os versículos. Se nós observarem bem, o capítulo tem 10 parágrafos, 10 pontos aqui, né? E ele tem vários versículos que provam a verdade do que esses parágrafos estão afirmando. Não vou ter condições de ler todos os parágrafos, de ler todos os versículos, talvez eu leia alguns poucos, na verdade. E a tarefa de vocês, meus irmãos, é depois da aula lerem os textos com calma e os versículos também meditarem. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, ou mesmo quiser fazer um comentário, trazer alguma contribuição sobre essas doutrinas, essas verdades, vocês coloquem aí na área de comentários depois, no próprio vídeo aqui que nós estamos ministrando essa aula. E se tiver perguntas, dúvidas, nós poderemos trazer as respostas nas próximas aulas. Então vamos começar, meus irmãos. O meu trabalho hoje com vocês nesta aula é ler os parágrafos e dar algumas explicações, procurando então elucidar, esclarecer esse ensino maravilhoso da pessoa bendita de Jesus. Então, Cristo é o mediador exatamente dessa aliança da graça que nós tanto necessitamos, porque nós somos pecadores e nós estamos em dívida diante de Deus. Só um detalhe, uma lembrança a mais. Nós vimos que o nosso pecado é seríssimo, é gravíssimo. Nós vimos sobre a queda em Adão, e Adão trouxe sobre nós a culpa, quando ele caiu, a morte espiritual, a corrupção de todo o nosso ser e a pena eterna e temporal. Né? Nós estamos enfraquecendo, envelhecendo, vamos morrer. O mundo é difícil devido à entrada do pecado e existe também a realidade do juízo final, da condenação eterna. Então nós necessitamos verdadeiramente de um Salvador, e esse Salvador nos vem na nova aliança, e Cristo, portanto, é o mediador da nova aliança. Daí a importância de nós sabermos quem é Jesus, porque exatamente ao entendermos quem é Jesus, nós vamos ver como ele é o apropriado mediador que nós tanto necessitamos, o Salvador, aquele que nos liga então ao nosso Deus. Vamos ler o primeiro parágrafo, e aí nós vamos compreender então como Cristo realmente é esse mediador apropriado. O primeiro parágrafo diz assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher, ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, profeta, sacerdote e rei, a cabeça e salvador da Igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para ser a sua posteridade, para ser por ele no tempo remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Aqui é a origem da nossa salvação e exatamente de que forma o nosso amado Senhor Jesus, ele, digamos assim, se tornou o mediador nosso para a nossa salvação, porque aprove a Deus, em seu eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher e ordenar o Senhor Jesus exatamente para ser esse mediador. Como eu acabei de falar, e nós vimos nas aulas anteriores, existiu na eternidade passada, digamos assim, antes de existirem todas as coisas, antes de existir o mundo, o céu, a humanidade, todas as criaturas, enfim, antes, quando não havia nada, só havia Deus. Houve esse acordo que nós chamamos, como eu disse há pouquinho, de Pacto da Redenção, onde então foi estabelecido entre as duas benditas pessoas, especialmente o Pai e o Filho, sendo que, de acordo o Pai, aprove a Deus em seu eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, como diz a confissão, escolher o Senhor Jesus, o Pai escolheu o Filho, ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador, para ser o nosso mediador
entre Deus e os homens. Então, ele foi escolhido pelo Pai exatamente na eternidade, antes de todas as coisas existirem. E os irmãos depois podem ler os versículos para confirmar isso, para ser exatamente o nosso mediador. Aqui em Isaías, irmãos, quero ler esse texto com os irmãos. Peço por gentileza que você abra a sua Bíblia comigo. Em Isaías, capítulo 42, o versículo de número, primeiro versículo aí desse capítulo, Isaías 42, verso 1, a palavra de Deus aqui diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustento, meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Aqui é o Pai falando do Filho, meu eleito. Ele foi exatamente escolhido para ser este mediador. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, o apóstolo Pedro ele nos informa exatamente sobre essa aliança entre o Pai e o Filho na eternidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz: Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes, olha só, da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Antes da manifestação, antes da fundação do mundo, Jesus já foi conhecido como mediador dentro dos decretos eternos de Deus, do Deus triuno. Só para citar mais um texto, João capítulo 17, a oração sacerdotal de Cristo, Cristo ora exatamente baseando-se, como sacerdote, a chamada oração sacerdotal de Cristo, baseando-se nesse acordo eterno entre o Pai e o Filho. Então, antes de existir o próprio mundo. Então, o Pai, de acordo com o propósito, o pacto estabelecido entre ambos, escolheu e ordenou o Senhor Jesus, seu Filho, para ser o mediador desta nova aliança, meus irmãos. E nessa qualidade de mediador, ele é o profeta, o sacerdote e o rei, o cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, em quem, desde toda a eternidade, vamos parar um pouquinho aqui, então, nesse ofício, ele exerce exatamente esses papéis. Ele é o profeta, ele é aquele que traz a palavra, ele é o sacerdote, ele é aquele que nos representa diante de Deus, ele é o rei, ele é aquele que luta a nosso favor e nos leva com segurança à nossa Jerusalém celestial. Ele é cabeça, o único cabeça da igreja, o único dirigente, e é o único que dá tudo o que a igreja necessita, é o salvador único dessa igreja. E nessa qualidade, então, de mediador, ele é herdeiro de todas as coisas, do céu, do novo céu, da nova terra. Ele julgará o mundo e a ele, nesse acordo eterno, foi dado a igreja, um povo seu, para ser sua posteridade. Sendo que, no tempo, ou seja, encarnando-se, se tornando, então, revestindo-se de humanidade, ele viria para nos remir e nos chamar, nos justificar, nos santificar e nos glorificar. Essas doutrinas, ou seja, esses benefícios que Jesus trouxe para nós na sua obra de mediação, nós vamos tratar nas aulas posteriores, irmãos. Temos capítulos que vão tratar a respeito de cada uma dessa doutrina, mas aqui numa visão geral. Desde toda a eternidade, o Senhor Jesus foi escolhido como mediador exatamente para nos reconciliar com o Pai, nos remir e então operar em nós o chamado, nos chamar para o Pai e nele, nos justificar, nos limpar de todos os nossos pecados, nos considerar justos, trazer justiça, nos aplicar a nós a justiça dele, de maneira que diante do Pai nós vamos estar justos, nos santificar, nos tornar cada vez mais obedientes e finalmente nos levar para a glória, no novo céu, na nova terra, com o corpo glorificado e perfeitos, tendo completado a sua obra em nós para morarmos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. O segundo parágrafo, ele nos diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma substância igual a Ele, quem criou o mundo, quem sustenta e governa todas as coisas que Ele fez,
Quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns, embora sem pecado. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. Assim foi feito de uma mulher da tribo de Judá, da descendência de Abraão, segundo as Escrituras, para que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Esta pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas um só Cristo, um único mediador entre Deus e o homem. Aqui, então, a confissão ela apresenta quem é esse Jesus, quem é este que veio para ser o nosso mediador. Como nós já vimos mesmo no primeiro parágrafo. A primeira afirmação é que ele é o Filho de Deus, é que ele é a segunda pessoa da Trindade. A palavra de Deus diz que há um único Deus, mas que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito é plenamente Deus. Então, há uma única essência divina, mas que uma essência divina, todavia, três pessoas. Então, o Filho é Deus e da mesma substância do Pai, igual a Ele. Então, esse que é Deus eterno, o Filho, ele criou todas as coisas, ele estava na criação do mundo. Vocês lembram que Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo, estou citando João, mas na verdade vamos citar Gênesis, né? No princípio era Deus, no princípio, melhor dizendo, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, o Pai estava ali e ele falou a palavra. Em João capítulo 1, seguindo exatamente Gênesis capítulo 1, diz, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, ele, o Filho, estava presente com o Pai na criação e por ele tudo foi feito, diz João. Então, ele é o Criador, ele sustenta e governa todas as coisas e tudo nele subsiste. Então, ele é Deus eterno, da mesma essência do Pai. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, ou seja, quando chegou o tempo determinado por Deus para que ele viesse, para que ele se revestisse de humanidade, isso exatamente aconteceu. Ele tomou sobre si a nossa natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns, porém sem pecado. Ele tinha que ser homem, ele tinha que ser Deus, porque só Deus poderia vir nos salvar, mas ele tinha também que ser homem, porque nós somos homens e nós caímos por causa de um homem, Adão. Nós precisamos de um segundo Adão, o nosso primeiro representante, Adão, trouxe o pecado, a culpa e a morte sobre nós. Nós precisávamos então de um segundo Adão, de um segundo representante para nos redimir. Precisamos de um homem, mas não era qualquer homem, não era eu, não era você, não era qualquer outro homem, porque todos nós somos pecadores. Então ele veio, ele que é Deus eterno, revestiu-se de humanidade, era tão homem, tão ser humano como eu e você, com as propriedades essenciais e fraquezas comuns, porém sem pecado. Ele não veio sobre ele a culpa do pecado de Adão, ele nasceu por obra do Espírito Santo, por um milagre. Ele foi concebido no ventre de uma virgem, a Virgem Maria, pelo Espírito Santo, que desceu sobre ela e formou de sua substância o corpo de Jesus, a envolveu e assim ele foi feito de uma mulher. Então, em sua humanidade, segundo a sua humanidade, ele é da tribo de Judá, da descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras, porque aqui a confissão destaca exatamente o que tinha sido prometido no Antigo Testamento. Ora, meus irmãos, creio que eu já falei aqui no nosso curso, que o Antigo Testamento ele é promessa, o Novo Testamento ele é cumprimento da promessa. O Antigo Testamento promete a vinda de Jesus. E Deus prometeu a Abraão que dele viria um descendente que traria a bênção sobre toda a humanidade. E também prometeu a Davi que ele teria um rei. Sempre um descendente dele iria assumir, estar reinando. Então, segundo essa profecia, segundo as Escrituras, nasceu Jesus da descendência de Abraão e de Davi. Então, ele, porém, que sempre foi o Deus eterno, não deixou de ser Deus no momento,
mas que o que aconteceu? Duas naturezas inteiras, perfeitas e indistintas foram inseparavelmente unidas nessa pessoa. Essa é a doutrina clássica sobre Cristo e bíblica sobre Cristo. Uma só pessoa, não duas pessoas, não uma pessoa aparentemente Deus ou aparentemente homem, mas uma pessoa plenamente Deus, plenamente homem. Portanto, duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas foram inseparavelmente unidas nessa pessoa, exatamente na encarnação de Cristo. E essas naturezas são sem conversão, ou seja, uma natureza nunca se converte em outra, sem composição, ou seja, não é uma natureza tendo duas partes, divina e humana, não, são duas naturezas unidas em uma só pessoa, e sem confusão, ou seja, uma natureza não se mistura com a outra natureza. Então, sem conversão, sem composição, sem confusão, é uma pessoa e duas naturezas unidas nesta pessoa. Esta pessoa, o Filho de Deus, é verdadeiro Deus, mas um só Cristo, único mediador entre Deus e o homem. Então, esse é Jesus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus que se encarnou e que foi, então, ali, desde a sua encarnação. Duas naturezas foram, a natureza humana e divina foram unidas nele. Ele, portanto, é uma só pessoa com duas naturezas distintas, porém sem conversão, como nós explicamos, sem composição e sem confusão. Ele é Deus verdadeiro, um só Cristo, um único mediador entre Deus e o homem. Como eu expliquei, tinha que ser assim, porque só Deus poderia nos salvar e nós precisávamos de um homem, o nosso advogado, o nosso representante diante de Deus. Pois bem, no terceiro parágrafo, e eu vou mais uma vez lembrar os irmãos, depois vocês leem os textos aqui que comprovam as doutrinas. No terceiro parágrafo diz a confissão. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, assim unida divina, na pessoa do Filho, foi santificado e ungido com o Espírito Santo sobremaneira, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em que aprove a Deus que toda a plenitude habitasse, a fim de que, sendo santo, inocente, imaculado, cheio de graça e de verdade, ele pudesse estar plenamente qualificado para exercer o ofício de um mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si por conta própria, mas para este foi nomeado por seu pai, que colocou todo o poder e juízo em sua mão e lhe ordenou que o exercesse. Veja, em João, capítulo 3, versículo 34, que eu convido você a ler comigo, a Escritura Sagrada confirma que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo sobremaneira. Irmão, João capítulo 3, versículo 34, a palavra do Senhor diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus recebeu o Espírito sem medida. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, já a Escritura nos diz assim, irmãos, continuando a falar que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então observe que esse Senhor Jesus, ele então, irmãos, foi ungido sobremaneira, sem medida, com o Espírito Santo. Para quê? Exatamente para que ele seja capacitado, qualificado para essa obra de mediação. Então, o Espírito Santo foi que concebeu Jesus no ventre de Maria e é também o Espírito Santo quem unge Jesus para que ele exerça exatamente o seu ministério, o seu ofício de mediador. Então, tendo em si todos os tesouros, o Senhor Jesus, como diz a confissão, em sua natureza humana,
unida à divina na pessoa do Filho, foi santificado, então, pelo Espírito desta maneira. Tem de si todos os tesouros, sabedoria e conhecimento, a quem aprove a Deus em que e toda a plenitude habitasse, a fim de que, sendo santo, inocente, imaculado, cheio de graça e verdade, ele pudesse estar plenamente qualificado para exercer esse ofício de mediador e fiador. Exatamente por isso, o Espírito Santo ungiu, tanto o concebeu, como ungiu sobremaneira, para que ele fosse plenamente qualificado, santo, cheio de graça, cheio de verdade, imaculado, inocente, exatamente para ser o nosso representante diante de Deus, mediador e fiador desta nova aliança. Ele não tomou sobre si este ofício por sua própria conta, mas como nós vimos no primeiro parágrafo, ele foi nomeado por seu pai, antes de todos os tempos, que colocou sobre ele o juízo em sua mão, ele deu e ordenou que o exercesse. Exatamente nessa qualidade de mediador, ele exerce esse juízo, ele exerce esse poder, ele como Deus homem, e ele então vai no futuro, irmãos, trazer o juízo sobre toda a humanidade. No quarto parágrafo, a confissão diz assim: este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente e suportou o castigo que nos era devido e que nós deveríamos ter recebido e sofrido. E foi feito pecado e maldição por nossa causa, suportando as mais cruéis aflições em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo. Foi crucificado e morreu, e ficou em estado de morte, mas não viu corrupção. No terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, com o mesmo corpo no qual ele sofreu, com o qual também ele subiu ao céu. E lá está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar os homens e os anjos no fim do mundo. Então nós temos estudado aqui, no primeiro parágrafo, nós vimos como o Senhor Jesus veio exercer esse papel de mediador exatamente de acordo com o que estava acordado antes de existir o mundo. No segundo parágrafo, nós vimos que ele é o Filho de Deus, eterno Deus, mas que se revestiu de humanidade, sendo que é uma pessoa em que está unida as duas naturezas, humana, divina e humana. No terceiro parágrafo, nós vimos que esse Senhor Jesus Cristo ele foi plenamente qualificado pelo Espírito Santo, exatamente para exercer esse ofício de mediador. Agora, no quarto parágrafo, nós estamos observando exatamente qual é essa obra dele como mediador. Em primeiro lugar, ele foi feito sujeito à lei de Deus, a qual ele cumpriu plenamente. Ou seja, irmãos, eu sou pecador, você é pecador, toda a humanidade é pecadora. Adão, nosso representante, pecou, quebrou a lei, quebrou o pacto de obras. Então o pecado ele impera. Então nós já recebemos o pecado de Adão, já a culpa do pecado de Adão, e nós mesmos quebramos a lei. Nós precisávamos de um novo representante que, ao contrário de Adão, ele cumprisse exatamente, plenamente a lei de Deus. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas não somente isso. Porque nós temos os nossos pecados e esses nossos pecados, eles traem inevitavelmente o castigo, a ira de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, ele também assumiu o nosso castigo, suportou o castigo, como diz a confissão aqui, que era nós devido, que nós deveríamos ter recebido e sofrido. Veja que aqui nós temos que Cristo nos representa de maneira ativa, ou seja, ele obedece à lei plenamente, perfeitamente, que nós não obedecemos, e ele nos representa de maneira passiva, porque ele se deixa sofrer, se deixa castigar, ele assume a nossa culpa, ele assume o nosso pecado, e é dessa maneira que ele paga por nossos pecados, suportando, portanto, na cruz a maldição que era por nossa causa, como diz a confissão, suportando as maiores e cruéis aflições em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo. Jesus foi crucificado, pagou por nossos pecados, morreu no nosso lugar, foi sepultado, ficou em estado de morte, ainda que não viu corrupção. Tudo isso ele estava ali sofrendo e passando em nosso lugar.
Essa é o que nós chamamos de estado de humilhação de Cristo. Ele se revestiu de humanidade, já o início do estado de humilhação, viveu uma vida de sofrimento, ele obedeceu plenamente à lei de Deus, se colocou ali como na posição, segundo a sua humanidade, ali em humildade plena, obedecendo à lei de Deus. Então, morre na cruz por nossos pecados, paga por nossa dívida e vai para a sepultura. Esse é o estado de humilhação. Então vem essa sua obra de humilhação, que ele sofre tudo por nós. Então vem a obra de exaltação, em que agora ele continua tendo a sua obra, mas em estado de exaltação. Quando é que começa essa exaltação? No terceiro dia. A confissão de fé diz: no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, com o mesmo corpo no qual ele sofreu e com o qual ele subiu ao céu. Veja a exaltação. Então, Cristo, ele paga por nossos pecados e ele ressuscita. Quando ele ressuscita, é a declaração do Pai Celestial de que o seu sacrifício teve valor. Ele, de fato, pagou por nossos pecados e agora ele vence a morte que veio pelo pecado, né? E ele, então, agora continua exercendo uma obra em nosso favor, mas agora não mais em estado de humilhação, mas em estado de exaltação. Ele, então, ressuscita, ele sobe ao céu, ele reina já de lá como cabeça e Senhor da igreja, e Senhor, Rei de todas as coisas, e ele está lá fazendo intercessão por nós continuamente, e ele vai voltar para julgar anjos e homens no fim do mundo. Isso tudo faz parte da obra dele como mediador, e essa segunda parte, desde a ressurreição, ascensão, reinado, intercessão e retorno, estabelecimento do seu reino, tudo isso faz parte da sua obra também em nosso favor como mediador, mas agora em estado de exaltação. Você percebe então isso? Então, todas essas obras ele realiza, ou seja, aqui a confissão está explicando que obra ele veio realizar para a nossa salvação. Precisávamos que ele morresse por nós. Precisávamos que ele vivesse uma vida santa por nós, em primeiro lugar. Ele fosse homem, se encarnasse. E como homem, vivesse uma vida santa no nosso lugar, como Deus homem. E nós precisávamos que ele morresse em nosso lugar, ressuscitasse, fosse sepultado antes disso. Então, estado de humilhação. E ressuscitando, nós ressuscitamos com ele. Ele vence e nós vencemos. Precisávamos dessa vitória, dessa ressurreição. Ele sobe ao Pai e estamos assentados com ele, como Paulo vai dizer lá em Colossenses, no céu. Precisávamos dessa vitória que ele nos trouxe. Ele está intercedendo por nós. Precisamos da sua intercessão contínua. E ele em breve vai voltar para nos buscar, para reinarmos com ele para sempre. Precisávamos dessa vitória, dessa herança eterna. E tudo isso ele faz em nosso lugar. Essa é a obra de Cristo como mediador. O quinto parágrafo diz assim: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, que ele, pelo Espírito Eterno, uma vez ofereceu a Deus, satisfez plenamente a justiça de Deus e obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus, para todos quantos foram dados a ele pelo Pai. Aqui a confissão está explicando exatamente que tudo que ele fez nos beneficia por sua perfeita obediência em nosso lugar, pelo seu sacrifício assumindo a nossa culpa, que ele então ofereceu pelo Espírito Eterno, porque o Espírito Santo esteve sempre com Jesus desde o seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição também. Então, por esse Espírito Eterno, uma vez ele ofereceu, ele satisfez plenamente a justiça de Deus, isto é, ele pagou completamente os nossos pecados. Nós estamos agora justos diante desse Deus Santo, porque Jesus, o Deus homem, quitou a nossa dívida, vivendo uma vida santa e morrendo por nossos pecados. Portanto, ele obteve para nós a reconciliação com o Pai Celestial. Estamos agora em paz com Deus, né? Nós podemos ler, irmãos, em Romanos, capítulo 3, 25 e 26, o que a Escritura Sagrada nos diz, afirmando exatamente essa verdade, que Cristo é a propiciação por nossos pecados, ou seja, Cristo nos pacifica com Deus mediante o seu sacrifício. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26 diz assim:
ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, ele é o que exatamente pelo seu sangue nos redime, pagando a nossa dívida, nos pacifica com Deus, e Deus faz então de maneira justa, Deus nos justifica, porque Jesus pagou a nossa dívida. Ele não simplesmente nos reconcilia consigo sem tratar do pecado. O pecado precisa ser punido, ou por nós ou por um mediador. Mas Cristo é o mediador, ele paga por nós. Então, nós estamos agora reconciliados com Deus, e mais ainda, nele, como nós vimos que ele voltou ao céu e ele vem para nos buscar, nós, estando unidos a ele como nosso mediador, passamos a ser herdeiros agora do novo céu, da nova terra. Ele então adquiriu uma eterna herança no reino dos céus para todos quantos foram dados a ele pelo Pai, lembra? Porque no acordo eterno, o Pai deu ao Filho este povo, e ele veio morrer, e ele veio redimir exatamente esse povo. No 6º parágrafo, a confissão continua dizendo: embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas sucessivamente desde o princípio do mundo, nas e através das promessas, tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado e que o apontavam como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aqui a confissão está tratando de que a salvação, a reconciliação com Deus e essa herança eterna sempre veio por meio de Jesus, mesmo antes do Senhor Jesus Cristo nascer, ou seja, os santos do Antigo Testamento. A confissão diz que, embora o preço da redenção tenha sido realmente pago, quando Jesus se encarnou, quando ele morreu na cruz, quando ele operou toda essa obra por nós, no entanto, a eficácia do seu sacrifício já foi comunicado aos eleitos de todas as épocas, e especialmente aqui tratando agora do Antigo Testamento, através das promessas. Gênesis 3,15, por exemplo, que é chamado, ali é entendido como a primeira pregação do Evangelho feita pelo próprio Deus. Você sabe que de Gênesis 3,15, Deus diz: porém inimizade, Deus falando com a serpente, hein? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus está dizendo ali, anunciando já para Adão e Eva, ainda que esteja falando diretamente com a serpente, que viria um descendente da mulher que pisaria no descendente da serpente, que pisaria na cabeça, melhor dizendo, da serpente. Quem é esse descendente? Quem é esse nascido de mulher? Jesus. Então, desde o Gênesis 3,15 já existia a promessa. Todos que crescem já nessa promessa. E aí Deus foi descortinando melhor essa promessa, clareando melhor o sentido dela ao longo de todo o Novo Testamento, como diz a confissão de fé, nos tipos, nos sacrifícios. Por exemplo, os animais que eram mortos estavam apontando para Jesus, que seria morto, o Cordeiro de Deus. João Batista, quando viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mostra, falando dos animais, referindo-se aos animais que morriam no Antigo Testamento. Então, ali quem creu foi salvo, ainda que Jesus ainda viria, mas crendo já, porque foi comunicado essa esperança a esses do Antigo Testamento pelas promessas. Então, todos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, são salvos mediante apenas Jesus, porque só Jesus é o mediador, o mesmo ontem, hoje e para sempre. O 7º parágrafo diz assim: Cristo, na obra da mediação, age de acordo com ambas as naturezas, cada uma delas atuando como lhe é próprio. Mesmo assim, em razão da unidade da pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza, às vezes, na Escritura, é atribuído à pessoa de Cristo, denominada pela outra natureza. Então, eu posso ler com vocês aqui os 2 textos que estão apontados, é interessante nós lermos, que trata exatamente aqui, é uma confirmação do que nós temos visto: uma única pessoa, um único Cristo, 2 naturezas. João 3,13, Jesus diz essa frase interessantíssima, impressionante para Nicodemos.
Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja, a confissão diz: Cristo, na obra da mediação, age de acordo com ambas as naturezas, cada uma delas atuando como lhe é próprio. Claro que existem atuações próprias de cada uma natureza, divina e humana. E Cristo, como diz a confissão, de acordo com ambas as naturezas, ele age, cada uma delas atuando no que lhe é próprio. No entanto, mesmo assim, em razão da unidade da pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza, às vezes na Escritura é atribuído à pessoa de Cristo denominada pela outra natureza. Por exemplo, aqui, no versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ora, naquele momento, Jesus está ali, segundo a sua natureza humana, né, diante de Nicodemos, ali na terra. Mas ele fala, Filho do Homem que está no céu, porque é só uma pessoa divina humana. Quando nós temos, irmãos, em Atos 20, 28, Atos 20, 28, o apóstolo Paulo dizendo também essa frase impressionante, quando ele fala assim, observe, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentares a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Né? O que é próprio de uma natureza, sangue, é atribuída à pessoa de Cristo denominada pela outra natureza. Deus adquiriu, resgatou com seu próprio sangue. É correto essa frase porque é a pessoa única do Filho aqui, que faz referência à única pessoa. Por isso que nós dizemos o Deus homem viveu, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Deus homem, o único Cristo, porque é uma única pessoa, ainda que, como diz a confissão, Cristo, na obra da mediação, age de acordo com ambas as naturezas, cada uma delas atuando no que lhe é próprio, mesmo assim, em razão exatamente dessa unidade. Se a pessoa, aquele que é próprio a uma, às vezes é atribuída a outra, atribuída à pessoa de Cristo denominada pela outra natureza. O 8º parágrafo diz assim, irmãos, Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quanto ele a obteve, fazendo intercessão por eles, unindo-os em si mesmo por seu Espírito, revelando-lhes na e pela sua palavra o mistério da salvação, persuadindo-os a crer e obedecer, governando seus corações pelo seu Espírito e por sua palavra, e vencendo todos os inimigos dele por sua onipotência e sabedoria, de maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação, e tudo isso por livre e absoluta graça, sem qualquer precondição de neles ter sido vista de antemão uma busca pela redenção. O que a confissão de fé está dizendo aqui é que aquilo que Cristo adquiriu, ele com certeza e eficazmente ele vai aplicar ao seu povo que ele veio salvar, sem que dependa deles, sem que ele tenha visto neles alguma razão para isso, como diz a confissão, sem que primeiro eles tenham que buscá-lo. Na verdade, sempre é ele, porque ninguém ama a Deus, ninguém busca a Deus, somos todos pecadores, então tudo é graça. Então Cristo efetivamente vai aplicar esta obra, e essa obra dessa maneira. Ele une-os, esse seu povo, a ele, unidos a si mesmo por seu espírito. Existe aquilo que nós chamamos de uma união mística, uma união espiritual, real, porém, real, né? Entre nós e Cristo. E o Senhor aplica, quando nós cremos, nós somos unidos a Ele, e Ele aplica essa redenção a nós, dando-nos vida eterna. Nós nascemos de novo no momento que nós cremos, e essa união acontece, revelando-lhe na e pela sua palavra o mistério da salvação. Ele abre os nossos olhos para nós entendermos tudo isso. Nós entendemos nosso pecado, a santidade de Deus, a necessidade de um redentor, de um mediador. Ele nos dá entendimento, ele nos persuade a nós crermos, a obedecermos, ele nos conduz, não nos força a nada, mas nós voluntariamente vamos, mas por sua obra, por sua persuasão,
pelos convencimentos que Ele opera, governando os nossos corações por seu Espírito e por sua palavra que é pregada. Então nós cremos, Ele vence todos os nossos inimigos, todos os nossos inimigos. Nós temos 3 inimigos, a carne, o mundo e o diabo. E esses inimigos nos afastam de Deus, mas Cristo vem, aplica e vence a carne, nos dando um novo coração, iluminando a nossa mente, vence o diabo, nos livrando das suas mentiras, das suas seduções, e vence o mundo com as suas seduções, nos conduzindo de forma onipotente ao Senhor, por sua onipotência e sabedoria, de acordo com os meios, conforme a sua administração indisputável, dispensação, ou seja, ele aplica isso não da mesma forma em todas as pessoas, no sentido de que nem todos vão se converter na mesma idade, na mesma ocasião, nas mesmas circunstâncias, mas na providência ele vai aplicando, mas no final das contas ele vai chamar todos. E tudo isso por livre e absoluta graça, como eu já tenho dito, porque por nós mesmos nós nunca iríamos a Ele sem qualquer precondição de neles ter sido vista de antemão uma busca pela redenção, porque ninguém buscaria o Senhor. Eu, para isso, leio com vocês também João, capítulo 3, versículo 8, em que o nosso Senhor Jesus, ele nos diz assim, João capítulo 3, versículo 8, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, aqui é uma ilustração com o vento, assim como nós não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai, ele é livre, nós não controlamos o vento, também não controlamos a obra do Espírito. Não é alguma coisa que acontece de acordo com um programa humano, mas é um programa divino, é uma obra divina que Jesus aplica por seu Espírito em nosso coração. O 9º parágrafo diz assim: este ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente a Cristo, que é profeta, sacerdote e rei da Igreja de Deus. E isto não pode ser, no todo ou em qualquer parte, transferido de Cristo para qualquer outro. Aqui está falando da exclusividade de Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo, ele exatamente diz, irmãos, fala dessa exclusividade de Cristo, nesse texto bastante famoso de todos nós. 1 Timóteo, irmãos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por quê, irmãos? Porque só Ele morreu na cruz. Porque só Ele é o Deus homem. Porque só Ele é o profeta, é o sacerdote, é o rei. Só Ele salva. Esse ofício não é dado a outro. Não pode ser no todo ou em qualquer parte transferido de Cristo para outro. Ou seja, não podemos tirar de Cristo, passar para um líder religioso, ou para um santo, para outro ser, só Cristo. E não podemos também tentar compartilhar essa mediação entre Cristo e outro. É só Cristo. Porque só Jesus é o mediador, Deus homem, que morreu na cruz, só Ele morreu. Só Ele nos salva. Só Ele paga. Só Ele ressuscita. Só Ele sobe ao céu. Só Ele aplica. Ele é o único mediador. Portanto, o Evangelho verdadeiro, quando é pregado, aponta exatamente, unicamente para Jesus. Como João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. Olhem para ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o último parágrafo diz, irmãos, este número e ordem de ofício são necessários. Precisamos do seu ofício profético por causa da nossa ignorância. Por causa da nossa alienação de Deus e da imperfeição de nossos melhores serviços, nós necessitamos do seu ofício sacerdotal para nos reconciliar e apresentar aceitáveis a Deus. E no que diz respeito à nossa aversão e incapacidade absoluta de converter-nos a Deus e para o nosso resgate e segurança contra os nossos adversários espirituais, precisamos do seu ofício real para nos convencer, subjugar, atrair, sustentar, libertar e preservar para o seu reino celestial. A confissão conclui, portanto, o capítulo dizendo que nós precisamos exatamente desses ofícios. Nós precisamos dele como nosso profeta, porque nós somos ignorantes. Ele traz a palavra
conhecimento de Deus, dele mesmo, do nosso estado espiritual e da salvação que ele veio trazer. Precisamos dele como sacerdote porque nós estamos alienados de Deus, distante de Deus. Somos imperfeitos, Deus é santíssimo, nossas melhores obras são trapos imundos e ele pagou por nós. Como sacerdotes antigos ofereciam animais, sangue de animais, para a purificação cerimonial dos pecados do povo, ele ofereceu não animais, mas a si mesmo, seu próprio sangue, e ele então nos reconcilia com Deus. Como sumo sacerdote celestial, precisamos desse segundo ofício. E no que diz respeito à nossa aversão e capacidade absoluta de convertermos para Deus de forma que nós somos nossos próprios inimigos, nós loucamente nos afastamos daquele que é a vida. Nós precisamos dele como rei. Também temos outros inimigos espirituais, que a carne já citei, né? Que é a nossa própria versão. Mas o mundo e Satanás. Satanás é astutíssimo, pai da mentira. Sem Cristo ele nos derrota facilmente. Mas Jesus vence Satanás, vence suas tentações, vence suas estratégias e nos leva seguro para o reino de Deus. O mundo é sedutor e ele vence também o mundo. Portanto, precisamos do seu ofício real para nos convencer. Ele nos convence. Ele subjuga a nossa vontade e nos torna dóceis para ele. Ele nos atrair. Ele nos sustenta vencendo a carne e o mundo do diabo. Ele nos liberta desses inimigos. Ele nos preserva. E nós vamos todos chegar ao seu reino celestial. Então, Cristo, ele nessa obra de mediação, ele exerce esses ofícios, irmãos, de profeta, sacerdote e rei. Portanto, meus irmãos, aprendemos nesta aula de hoje essas, digamos, 10 verdades apresentadas nesses 10 parágrafos sobre o Cristo mediador. Primeiro, que Cristo foi escolhido antes de todos os tempos exatamente para ser esse mediador. Houve um acordo entre o Pai e o Filho, o pacto da redenção, para que ele se tornasse o mediador do pacto da graça. E no tempo ele viesse nos salvar. Primeiro parágrafo. Para isso, portanto, ele tinha que ser Deus homem. Ele é o eterno Deus, mas ele se encarna em Maria, se reveste de humanidade. E nessa única pessoa são unidas as duas naturezas, divina e humana, sem conversão, composição e confusão. Em terceiro lugar, nós vimos que na sua natureza humana se unida à divina, ele foi ungido pelo Espírito Santo exatamente para estar totalmente qualificado nesta obra de mediação, recebendo também o poder e o juízo da parte do Pai para exercer nessa obra de mediação. Em quarto lugar, nós vimos que este ofício ele empreendeu voluntariamente, e neste ofício ele obedeceu a lei em nosso lugar e morreu por nossos pecados. No terceiro dia ressuscitou, está intercedendo por nós, reina e em breve voltará para nos buscar. Esta obra de humilhação e exaltação de Cristo que ele fez exatamente para a nossa salvação. Por isso que ele realizou todas essas obras necessárias, pagando por nosso pecado, sendo exaltado e em breve voltará. Em quinto lugar, nós vimos que ele, em sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, ele pagou por nossos pecados e cumpriu toda a justiça de Deus e alcançou, portanto, reconciliação e uma herança eterna. Em sexto lugar, nós vimos que ele aplica, que todos, melhor dizendo, tanto no Antigo Testamento como no Novo, são salvos nele. Todavia, no Antigo, ainda que Cristo não tivesse, como Cristo ainda não tinha vindo, era aplicada a eles essa salvação por meio da promessa. Em sétimo lugar, nós vimos que Cristo, na obra de mediação, ele age de acordo com ambas as naturezas, cada uma delas atuando como lhe é próprio, sendo que, porém, como é uma única pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza, às vezes na Escritura é atribuído à pessoa de Cristo, denominada pela outra natureza. É um só pessoa, portanto, Deus, homem, que foi até a cruz, que ressuscitou, que subiu aos céus e em breve voltará. Cristo, em outro lugar nós vimos que certamente ele comunica a todos os que o Pai lhe deu essa obra de redenção e de acordo com a sua providência, sem que dependa deles, tudo é obra da sua graça. Em nono lugar nós vimos que este ofício ele cabe de mediador, cabe unicamente a Jesus, porque somente ele é o mediador, somente ele morreu, somente ele ressuscitou, somente ele subiu ao Pai,
Somente Ele intercede por nós, somente Ele vem nos buscar para estarmos com Ele para sempre no reino do Pai. E por último, vimos que estes ofícios são necessários, profeta, sacerdote e rei, porque nós precisamos da iluminação do profeta, a verdade, da intercessão do sacerdote e do reinado e da vitória sobre os inimigos do rei Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Que você que está me ouvindo, que já é um crente em Cristo Jesus, medite nessas verdades e se alegre. E você que não é um crente, medite também e creia em Jesus, porque Ele é o único mediador que pode te reconciliar com Deus. Meus irmãos, vamos orar e daqui a pouco eu quero dar mais algumas recomendações para vocês, tá bom? Senhor, muito obrigado porque pudemos ministrar esta aula de hoje e que o Senhor, Espírito Santo, aplique tudo que falamos aqui, Senhor, que seja a verdade da palavra aos corações, convertendo aqueles que ainda não te conhecem, santificando aqueles que já creem em Ti. E operando, Senhor, também preparando obreiros para que pregue a palavra nas suas igrejas. Em nome de Jesus, abençoa o seu povo e glorifica o seu nome, Senhor, por esse estudo. Ó Cristo mediador, salva cada um que ouve esta aula e abençoa em nome de Jesus. Dá a todos uma boa noite, um bom descanso. Abençoa os cultos das suas igrejas no próximo domingo. Seja com todos nós em Jesus. Glorifique o teu nome em toda a terra, Senhor. Em Jesus. Amém. E amém, Pai Celestial. Meus irmãos, o meu pedido é que você, tendo sido edificado, curta esse vídeo, divulgue para os seus amigos, tanto o vídeo como o curso. Você tem no setorzinho lá, no canal da igreja, cursos, vai lá que está esse curso. Divulgue também todo o curso, tá? De doutrinas bíblicas baseadas na Confissão de Fé Batista de 1689. E mais ainda, ore para que Deus nos abençoe. E o próximo domingo, vá a uma igreja para ouvir o Evangelho, congregue-se com o povo de Deus. Também quero deixar uma tarefinha para você. Tá aí o link da Confissão de Fé, baixe a confissão ou adquira o físico, o livro físico, e leia para essa semana este 8º capítulo e leia os textos, leia os versículos, medite. Procure relembrar o que nós ensinamos aqui. E tendo dúvida, coloque nos comentários de semana que vem, na próxima aula. Nós vamos, tendo dúvidas, responder dentro da nossa possibilidade, né? Essas suas dúvidas, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência na aula desta noite. Que você tenha um excelente fim de semana e que Deus te fortaleça mais e mais nesse mediador bendito, Senhor Jesus, na obra e graça do Espírito Santo. Amém. Até logo, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês.